Graça e paz, amados. Bom, queridos, eu quero expressar minha alegria de estar com vocês esse ano. O ano passado eu fui trocado, substituído, mas eu fui no encontro, e lá no encontro eu na hora da cura interior. Bom, queridos, eu estou muito feliz de estar com vocês e é sempre bom estar aqui com vocês. Tem um povo muito especial aqui. Amo muito o pastor Arno, a família dele em geral, eu amo e oro por eles. Ele me falou que talvez não chegaria a tempo, ou que se chegasse, ia chegar no final, de fique em paz, vai descansar. Mas eu estou feliz de estar aqui com vocês e poder abençoar a vida de vocês com a ministração, com a oração, e também ser abençoado através da vida de vocês. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 1, ou ligue sua Bíblia no livro de Ageu. Nós vamos ler do verso 2 em diante. Essa minha versão, talvez ela vá diferenciar um pouquinho aí, viu, irmãos, nas frases, tá? Diz o seguinte, do verso 2 em diante: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo, por isso o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Algumas versões diz, meditem em vossos caminhos. Essa minha versão diz, pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é o suficiente para matar a fome de vocês. Tem vinho, mas não dá para saciarem vocês. Tem roupas, porém elas não chegam para proteger vocês do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso, diz o Senhor Todo-Poderoso, pensem bem no que tem acontecido com vocês, ou meditem em vossos caminhos. Amém. Amados, essa aqui é a segunda leva que sai da Babilônia, conforme o que foi predito pelo profeta Jeremias. Ele havia predito 70 anos de cativeiro. E o profeta Jeremias, é interessante que ele profetizou, e ele pega um pedaço do cumprimento da sua palavra profética. Durante esse tempo, Israel ficou a ruínas. Então, vem a primeira leva do cativeiro, que vem acompanhando Neemias, e ele reconstrói os muros, reconstrói casas, mas não chegam a reconstruir o templo. Esse povo, para quem o profeta Ageu está profetizando, esse povo vem com a segunda leva, com um sacerdote chamado Zorobabel. E ele vem trazendo recursos para poder dar prioridade à reconstrução do templo. Só que eles chegam do cativeiro e eles começam a se preocupar mais com eles mesmos do que com a reconstrução do templo. E cada um começa a construir sua casa e ter cuidado de si mesmo e a protelar a reconstrução do templo. Então, dessa forma, Deus traz o profeta Ageu e começa a chamar a atenção do povo para que o povo volte para o foco, para o propósito para o qual eles foram liberados. E como Deus tenta despertar o povo. O que eu acabei de ler aqui é muito parecido
com a desculpa que muitos crentes apresentam para poder dizer: pastor, eu quero que o senhor ore pela minha vida, porque o diabo está se levantando contra mim. Aqui nós temos uma descrição muito clara do que Deus está fazendo para chamar a atenção do povo para o propósito. Ele diz: vocês estão preocupados mais com vocês mesmos do que com aquilo para o qual eu trouxe vocês para cá. Então é o seguinte: vocês têm plantado e não têm colhido o suficiente. Vocês têm comido, mas não têm se fartado. Se a gente fosse prosseguir no texto, você ia ver Deus falando: eu tenho feito isso. O salário que vocês têm recebido, vocês têm colocado em uma bolsa furada. Eu tenho feito isso. Eu cerrei o céu para que ela não dê chuva, para que o céu não dê chuva. Deus tem dito, eu não tenho deixado a terra produzir fruto. E tudo isso com uma finalidade. Eu quero lembrar vocês que vocês precisam reconstruir o meu templo. Foi para isso que vocês foram trazidos de lá, do exílio para cá, novamente para Jerusalém. Lendo esse texto, irmãos, eu acabei me lembrando, e desse texto eu orei ao Senhor e perguntei por que Deus estava ferindo o povo, para que o povo pudesse voltar para a reconstrução do templo, enquanto anos atrás, Davi tem um desejo muito forte no coração de construir um templo. E ele tem todo o material para construir um templo. Porque até então, a arca ficava de tabernáculo em tabernáculo, de tenda em tenda. Então Davi chama o profeta Natã e expõe para o profeta Natã que ele estava com desejo de construir um templo. O profeta Natã diz: então vai e faz conforme o que teu coração tem desejo. Mas quando o profeta dá as costas para o rei e ele sai, Deus fala com o profeta Natã. E ele coloca totalmente o contrário do que nós lemos aqui. Ele diz: eu não preciso de casa. Não tenho eu habitado de tabernáculo em tabernáculo, de tenda em tenda. Se o céu dos céus não pode conter a minha presença, quanto mais uma casa. Então volte lá e diga para Davi que eu não quero casa. E Natã volta então e libera essa palavra para Davi. Eu peguei então e me lembrei desse texto e orei, porque aqui o Senhor insiste e chega a ferir o povo para a reconstrução do templo, sendo que aqui o Senhor diz que o Senhor não estava muito interessado em templo. Irmãos, e nessa oração, Deus trouxe para mim uma resposta interessante. E é isso que eu quero compartilhar com vocês de forma simples e rápida, em nome de Jesus. A preocupação de Deus na reconstrução do templo não era porque Deus tinha uma necessidade pessoal do templo. O prejudicado na ausência do templo não era Deus, era o povo. Então, quando Deus insistiu com o povo, para que o povo reconstruísse o templo, é para que o povo fosse beneficiado, e não Deus. Deus, na verdade, até hoje, continua não precisando de templo. Eu disse que eu iria profetizar ar-condicionado nessa igreja para o ano que vem. Só tem um aqui, irmãos, só tem um irmão que não é pinguinzinho de Jesus aqui, que deu amém. Eu disse que eu ia profetizar ar-condicionado nessa igreja para o ano que vem. Amém. Glória a Deus. Agora, é uma verdade que Deus não precisa de ar-condicionado. Quem está precisando de ar-condicionado é a gente. Então, se eu trago uma oferta aqui na frente e digo, essa oferta é para o ar-condicionado, eu vou ser o maior beneficiado com a oferta que eu trago no dia que for ser feito
uma oferta para ar-condicionado. Amém? Vamos comprar cadeiras acolchoadas para a igreja. Glória a Deus, vamos comprar cadeira com ar-condicionado para a igreja. Vamos. Mas Deus não precisa dessa cadeira com ar-condicionado. Quem está precisando dessa cadeira sou eu. A insistência com a reconstrução do templo não era porque Deus, coitadinho, estava do lado de fora, sofrendo o frio da noite e o calor do dia. Era a ausência de algumas coisas que só poderiam ser feitas para o povo através do templo. E sem o templo, esse povo estava sem a ministração de algumas bênçãos, que era vital para a prosperidade do povo. Então, quando Deus repreende Israel e diz reconstrua o templo, Deus não está preocupado numa casa para ele. Eu estava conversando com o rabino da sinagoga israelita em Brasília, e uma curiosidade, o nome dele era Jonatas, é filho de um sacerdote, e não é um rabino convertido. Mas a gente criou uma certa amizade, e eu disse para ele assim, sobre o óleo de unção. Eu perguntei para esse rabino se a informação foi informação errada, foi me passada por ele. E eu disse assim, rapaz, o óleo que vocês usam para unção, que óleo é? É aquele óleo lá feito, que Deus deu, cada substância para que se fizesse lá para Moisés. Ele disse assim, Getúlio, nós não temos óleo de unção. Eu disse, mas por que vocês não têm óleo de unção? Ele disse, porque nós só podemos fazer o óleo de unção dentro do templo. Enquanto não houver a reconstrução do templo, não há óleo de unção. Quando eu olho para esse texto, algumas coisas me vêm à mente. Não há sacrifício de expiação de pecado sem a reconstrução do templo. Então o povo fica sem expiação. A bênção que o sacerdote ministrava de dentro do templo, não tem como ser feita sem o templo. Nós poderíamos enumerar várias bênçãos das quais o povo ficava privado com a ausência do templo. Então, quando eu vejo Deus aqui dizendo, eu estou fazendo isso porque eu quero que vocês reconstruam o templo, eu quero que vocês reconstruam o templo não por minha causa, mas por causa de vocês. Eu quero abençoar vocês, e eu quero que vocês preparem o caminho para que eu possa andar nele e abençoar vocês. A preocupação de Deus, na verdade, era com o povo. Vocês estão me entendendo? Eu estou dizendo para você que todo o mandamento de Deus, que toda a exigência de Deus sobre você hoje, não tem como finalidade Deus se tornar mais Deus porque você está obedecendo Ele. Todo mandamento de Deus tem uma prioridade: cuidar de você. Deus não precisa da sua obediência para se autoafirmar como Deus. Quando eu começo a olhar para entender santidade como um privilégio e não como obrigação, servir Jesus vai deixar de ser um peso e vai se tornar uma bênção para mim. Quando eu começar a entender que Deus é amor, e que Deus, mesmo em toda a sua grandeza, resolveu me amar e se preocupar comigo, eu vou começar a me relacionar com Deus de uma forma diferente. Quando eu olho para os mandamentos de Deus, eu não vejo um Deus mandão, um Deus que não tem o que fazer, e Ele simplesmente cismou de implicar com a minha vida. Para ser Deus, ele tem que arrumar gente para mandar. Para ser Senhor, ele tem que arrumar um povo para exercer o senhorio dele, senão ele não é nada. Eu tenho que matar essa mentalidade dentro de mim. Quando Moisés pergunta para Deus,
sobre o nome dele, Deus diz para Moisés: diga ao povo que eu sou o que sou. Moisés, eu existo independente de qualquer coisa. Eu subsisto. Deus não depende de nada para ser Deus. Deus não depende de eu dizer só o Senhor é Deus. Ele diz, bom, já que é você que está falando, eu não sou Deus. Mas se você não falasse isso, eu não seria Deus. Eu preciso entender, irmãos, que Deus não depende do Getúlio, nem do João, nem da Maria para ser Deus. Deus simplesmente amou o mundo de tal maneira que Ele resolveu entrar nesse mundinho aqui e me transformar e me fazer feliz. Deus me amou e Deus decidiu me fazer feliz. E para isso, Ele me deu a sua palavra, para isso Ele me deu os mandamentos, para isso Deus me deu o Espírito Santo, que me dirige todo dia, que me traz palavra, que diz sim, isso não mexa com isso, isso pode fazer. Essa dependência é lucro para mim. E quando eu vejo nos quadros lá o grito da independência, e está um sujeito com espada erguida dizendo independência ou morte. Para nós, se conhecemos o Senhor, essas duas palavras são sinônimo, irmão. A nossa independência é a nossa morte. Se eu quero viver e viver com abundância, eu tenho que depender, totalmente dependente de Deus. Eu tenho que entender que Deus tem cuidado de mim, que Deus me ama, que Deus quer me ver feliz, que Deus quer me ver sorrindo. E para isso, Ele me deu a palavra. E para isso, Ele me deu o Espírito Santo. Vocês estão me entendendo? Vou contextualizar. Minha mãe tinha do lado da minha casa uma plantazinha dessa altura. E eu era bem menor do que sou. E, irmãos, quando a gente passava ali, minha mãe dizia assim para mim: não mexe isso não, menino, isso é veneno. Mas eu cismei que para minha mãe tudo era veneno. Porque tudo que eu não podia mexer, ela dizia, é veneno. E um dia, o que eu fiz? Eu cheguei e minha mãe não estava lá para dizer, não mexe aí, é veneno. Apesar que ela já tinha dito isso umas 300 vezes, já era para eu ter decorado aquilo. E o que aconteceu? Eu passei lá e meti a mão na folha, era uma folha sedosa, e eu tirei uma tasca daquela folha, parece bebê que tem que pôr na boca para saber se está certo ou se está errado, e taquei aquilo na boca. Irmãos, que coisa horrível. Minha boca começou a formigar. Mineiro gosta muito dessa palavra, formigar. Minha boca começou a formigar e começou a fechar isso aqui meu. E eu corri para onde? Mãe! Babando verde, parecendo que ia se transformar no incrível Hulk. Aquela planta. E na época, cortou o pé, coloca pó de café aí. Eu não sei se quantos aqui pegaram esse tempo traumático, que Deus tenha te curado. Não precisava levar no hospital, coloca pó de café que melhora. E a graça de Deus era muito grande, porque melhorava mesmo. E toma açúcar, toma leite e mete o dedo na goela e põe para fora, põe para fora, põe para fora. Eu aprendi a obedecer minha mãe, a entender que quando ela fala se é veneno, não mexo mais. Quando Deus chega para você e diz assim, filho, eu não quero que você faça isso. Mas Deus é um perfeito cortador de barato dos outros, porque era justamente o que eu queria fazer. O que está acontecendo?
Que mania é essa de Deus mandar? Irmão, não é que mania de mandar, Ele sabe que aquilo não é bom para você. E Ele se antecipa a você e diz, não mexa. Vocês estão me entendendo, queridos? Vou continuar contextualizando, até vocês dar um amém a contento. A irmãzinha está orando, e ela está dizendo assim, Deus, manda meu escolhido, Jesus. Manda a pessoa que o Senhor tem para mim e tal, mas um olhinho aqui e outro lá na porta. Depois eu falo dos irmãozinhos. Eu falo sobre eles agora mesmo. De repente entra o escolhido. Como que ela sabe que é escolhido? Moreno alto, bonito e sensual. Aí entrou aquele barriga de tanquinho, entrou aquele uau, né? Entrou aquele uau. Quando entrou, a irmã bateu o olho, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, Senhor, muito obrigado, eu já estava orando mesmo. E ela vai, estabelece um relacionamento com aquele cara, e de repente ela ora. Ela lembrou de orar. Lembrou e ela diz, meu Deus, eu posso me casar com esse sujeito? Crente, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Escuta só. Para Deus não existe nem ontem, nem amanhã. Deus está fora do tempo. Deus só entra no tempo para falar comigo. Amém? É aquele irmãozinho que diz assim, eu já sei qual é a língua que se fala no céu. Deus já me revelou. A língua que se fala no céu é o português. Por quê, irmão? Porque toda vez que Deus fala comigo, Deus fala em português. Então, a língua falada no céu é português. Bom, dedução profunda, né? Assim, meditação tremenda. Quando eu falo que Deus não está restrito a amanhã e ontem, você diz assim, Deus, eu posso me casar? Você está ali de joelhinho dobrado. Deus, posso me casar, mas a aliança já está no dedo, o enxoval todo feito. Bom, aí você ora. O que Deus faz? Presta atenção, estou contextualizando, tá? Deus visita você daqui a 10 anos. Eu estou querendo que você me entenda. Daí ele vai lá, daqui a 10 anos, chega lá, te vê, sentada numa cadeira, com a cabeça cheia de galho, a penca de moleque atrás, os catarrentinhos tudo atrás. Ai, meu Deus, por que o Senhor me deixou eu casar com essa pessoa? Sou tão infeliz, sou tão infeliz. Aí Deus volta para o seu agora e diz, filha, chuta aquele laço. Entra nessa não. Mas Deus, Ele tem todas as qualidades. Não entra nessa. Irmão, pelo amor de Deus, entenda que a palavra de Deus é toda cuidado por você. Amém? Deus pode simplesmente se afastar e falar, estou pouco me lixando, está insistindo? Então fica com o que você acha que é melhor para você. Ele volta para o seu agora e diz, sai fora, eu tenho algo bom para você. O irmãozinho dobra o joelho para orar e diz, Senhor, a minha princesa, eu sinto a necessidade ministerial de casar. Ele tá falando o seguinte, os hormônios estão querendo, entendeu, Deus? A necessidade ministerial. Então, manda minha princesa, manda a mulher dos meus sonhos. De repente entra, eu já estive conversando um pouco com o pastor a respeito disso. Entra aquela mulher, é aquela, daquela, entra. Quando entra, ele
entra em êxtase espiritual aqui dentro e diz: glória, glória. Eita, Deus vivente, Deus que responde à oração dos santos. E ele fala em língua, ele profetiza para quem está do lado. E estabelece um relacionamento dentro dos padrões da igreja com aquela menina. Porque aquela menina tem todas as qualificações espirituais. O que Deus faz? Esse sujeito, numa hora, ele diz: vou perguntar para Deus, eu não quero nem saber, mas vou perguntar, para não dizer que eu não perguntei. Deus, eu quero saber se esse casamento é da tua vontade. O que Deus faz? Às vezes não vai nem 10 anos, irmão, Deus só vai 3 meses. Mas é verdade, é sério. Mas vamos por 10 anos, vamos ser bem otimistas, né? Deus vai lá 10 anos. E vê esse sujeito no boteco, ó, enchendo a cara de manguaça, escutando aquela canção, ela me largou pelo meu melhor amigo. E ele desviado, dizendo: tá na igreja quando eu casei com aquela endemoniada, porque Deus deixou o quê? Quando você perguntou para Deus, imediatamente você sentiu no seu coração uma inquietação, você sentiu que não era aquilo. E eu digo uma coisa mais para você, irmãos, é muito difícil você encontrar um pastor que você vai chegar para ele e dizer: pastor, eu quero me casar com a pessoa, com a fulana de tal, ou com fulano de tal. E esse pastor vai dizer para você: não casa, porque aquela menina não é de Deus, ou aquele menino é... Eu acho que de 100 você encontra um pastor que faz isso. A maioria você vai precisar entender o que ele quer falar pelas entrelinhas. Olha, pastor, eu estou querendo me casar com aquela menina, o que o senhor acha? Ele vai dizer: ora mais. Você já entendeu o recado. Você já entendeu o que ele quer dizer para você. Pastor, eu estou querendo me casar. Olha, aquela menina é a menina de Deus, rapaz. Você tem minha bênção. Você entendeu o que ele quis dizer. Então é muito difícil, você precisa depender do que Deus vai te falar e entender que Deus não tem mania de mandar, Deus só te ama. E te ama muito. Então quando Deus diz: faça isso. Filho, olha, faça isso aqui, ó. Irmãos, a preocupação de Deus é com você. Diga comigo assim: santidade é um privilégio e não uma obrigação. Fala. Isso, você está falando é para você mesmo, tá certo? Olha, amados, eu não vou estender muito minha palavra para a gente poder orar pela vida de vocês. Toda vez que eu desobedeci uma palavra de Deus, o maior prejudicado fui eu. Toda vez que eu disse não para Deus, quem mais levou prejuízo fui eu. Por isso que eu estou ministrando isso para vocês hoje. Bom, eu não posso compartilhar muitos nomes, mas principalmente quando eu falo de relacionamento, irmãos, quando fala de dízimo, quando você traz o dízimo aqui, eu guardo, e aí eu posso dizer para vocês que eu ouvi essa palavra da boca do pastor Luciano Subirá. Ele foi na hora da oferta, não na hora da oferta, na hora da ministração dele, ele disse assim: irmão, quando você vier trazer o dízimo, não pense que você está vindo trazer 10%, você está vindo buscar os seus 90%. Aquela frase segurou meu coração. Eu disse, e eu estava enganado. Eu estava pensando que eu ia dar os 10%. E, na verdade, eu estou indo buscar os 90%. Que é graça sobre graça na minha vida. Quando você vê o Velho Testamento, eu não posso contextualizar a ponto de banalizar a palavra, mas vamos pegar carne de porco. Deus disse para o povo de Deus, para o povo hebreu, não comer carne de porco. Bom, pastor, como que Deus cria um bicho e diz, engorda ele, do jeito que Deus engordou o porquinho, e deixa ele tão suculento e diz, não coma? Deus está brincando com a minha cara.
E como que hoje eu posso comer e ontem eu não podia comer? Vamos lá, irmão. Pensa aí, um povo debaixo de um sol de 50 graus, com um porco no rolete, com pouca água, enfiando a cara na carne de porco. E eu bem sei o que carne de porco pode fazer com a gente. E você também sabe. Imagina a sessão de descarrego que ia dar nesse povo no deserto, irmão. Que sol quente, que essa carne de porco maluca, entendeu? Esse povo ia se derreter na sessão do descarrego. Então Deus fala, não coma carne de porco. Por quê? Não adianta eu querer explicar para vocês. Simplesmente não obedeça o que eu estou pedindo para vocês. Não tem jeito de eu explicar para vocês o que eu estou pedindo. Simplesmente obedeça. Se hoje, com todos os recursos que a gente tem gente que quando sente o cheiro de carne de porco vai parar no hospital. Aí eu olho para Deus e eu digo, meu Deus, muito obrigado por toda vez que o Senhor olhou para algo na minha vida e disse, não mexa nisso. E eu não quero nem saber por que o Senhor disse, não mexa nisso. Eu sei que o Senhor quer o meu bem. Finalizando, 80%, irmãos, das lutas que nós passamos é fruto da nossa inconsequência. O diabo hoje, ele serve como uma válvula de escape, tão abençoada. Hoje o diabo é culpado por tanta coisa, que ele está chorando lá atrás da moita e dizendo, foi eu não, foi ele. Não, mas vamos mandar fogo no diabo hoje, nós estamos aqui para isso. Pastor, ora porque o diabo entrou na minha vida financeira, pastor, e o diabo, eu sei, nós vamos repreender hoje o demônio da promoção, irmão. Mandando embora o demônio da promoção, você vai ficar liberto. O que é isso, pastor? É aquele irmão que não aguenta ver nada em promoção. Ele acha que ele é o último dia da vida dele e aquela é a última promoção que ele vai ver na vida e compra. Compre agora para pagar só em agosto. E a primeira prestação, nós pagamos para você. Pronto, é de Deus, 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 é de Deus. Querido, você vai ter que pagar de qualquer jeito. Aí quando chega o momento de pagar, a vida tem esses viés e de repente dá um reviravolta na sua vida, entra numa dívida maluca. Pastor, nós precisamos fazer uma campanha nessa igreja. Precisamos, porque Satanás se leva. O diabo diz, eu? Porque o diabo, pastor, ora pelo meu marido, que meu marido está endemoniado, pastor. Meu marido tá o bicho, pastor. Irmãos, eu não tenho vergonha de repetir isso 1000 vezes. Nós vamos fazer, sim, irmã, a campanha dos 70%. O que é isso? Nós vamos cortar 70% da sua língua, que seu marido vai ficar liberto. Fala demais. Confronta o macho demais. Macho não gosta de ser confrontado. Irmã, se você souber como conduzir esse homem, se arranca tudo dele, ele fica sorrindo, olhando para você na maior felicidade do mundo. Quem tem ouvidos, ouça o que o pastor Getúlio diz à igreja. Não bate de frente, você viu que não dá resultado. Toda vez que você bate de frente, mesmo o cabeçudo estando errado, ele vai dizer que está certo. Vai pela lateral. Coma pelas beiradas, você vai conseguir mais resultado. Aí veio o irmão e diz, pastor Getúlio, amanhã eu trago aquela mulher aqui, nem que seja amarrada. Porque eu não sei se ela está encapetada ou se o capeta está emulherado. Eu não sei se é ela que está nele ou ele que está nela. Eu vou trazer amanhã, o senhor decide aí. Aí o pastor que já conhece o irmão,
que é uma ovelhinha com pé de jumento, entendeu? Que perdeu o romantismo há muito tempo, que não sabe respeitar a esposa, a mulher que tem do lado. Sumiu tudo. Ficou só o macho, que eu ponho arroz com feijão, eu punho arroz com feijão em casa. Ela não casou com você porque estava passando fome. Ela casou com você porque ele amou. Então vem cá, meu irmão, nós vamos fazer uma campanha aqui. Nós vamos fazer a campanha do resgatando, ele diz, é de Deus, o romantismo no casamento. Não, pastor, eu acho que eu não preciso disso. Deus é que sabe como que você trata a mulher que Deus lhe deu. E para mim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que a coisa mais linda é o casamento. É quando uma pessoa decide passar toda a sua vida ao lado de um homem e essa mulher entrega a vida dela para esse homem e resolve passar a vida toda. Eu acho essa a oferta das ofertas. Eu acho isso muito lindo, muito glorioso. Eu acho que uma mulher que faz isso, ela merece uma recompensa muito grande, quando ela decide abrir mão do sonho para viver uma vida a dois. E tem homem que perde essa noção. Tua mulher está mal amada, vá curar tua mulher, não venha pedir oração. Se vira, irmão. Se vira nos 30. Vá ler livro, 5 linguagens do amor, 10, 15. Vá fazer um curso para casais, entendeu? Pede tua esposa para escrever uma carta para você, falando teu defeito, ainda que fique um livro, né? Mas pede, lê com paciência, sei lá, faça alguma coisa, porque pior do que mulher endemoniada é mulher mal amada. Mulher mal amada é pior, porque se tem demônio, você fala, sai em nome de Jesus, e o desgraçado vai embora. Agora, se é mal amada, aí precisa de ser curada, tratada, isso é um papel teu. Não adianta você chegar aqui e dizer, é o capeta, pastor, qual deles? Vocês estão entendendo? Quando Deus diz, ame sua mulher, rapaz, como Cristo amou a igreja, cuida dela como Cristo. Irmãos, Deus não está pedindo nada mais para você do que seja feliz. Porque é difícil você ver um homem triste com a mulher feliz e abençoada do lado. Então, cuidando dela, eu estou cuidando de mim mesmo. É difícil ver uma mulher triste com um marido abençoado, cheio do Espírito Santo e feliz. Todo mandamento de Deus só tem uma finalidade: o seu bem-estar. Então eu me visto com santidade, não com pesar. Obedecer a Deus para mim é difícil, quando eu vejo alguns crentes falando isso, pastor, mas andar com Jesus está ficando difícil, né, pastor Getúlio? Eu olho e digo, esse cara não entendeu a real ainda. Não, querido, Jesus foi a melhor coisa que te aconteceu na tua vida. Na minha vida, vou fazer 30 anos de fé, dia 18 de outubro. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter encontrado Jesus. Em Jesus eu encontrei vida. Então hoje, para mim, eu não digo, é pesado andar com Jesus. A prostituição está muito fácil. Sim, se entrega para a prostituição que você vai ver o que é fácil. Na tua boca tem sabor agradável, mas é veneno que você está comendo. Então, quando ele diz, se afaste da prostituição, ele não diz, eu vou deixar de ser Deus, porque você vai se entregar à prostituição. Simplesmente, ele está te amando. Ele sabe qual é o caminho do adultério e para onde vai te levar o adultério. Quando ele diz, não roube, ele está te amando. Ele sabe que o fim de quem rouba é mau. Quem semeia na carne, o apóstolo Paulo diz, vai colher corrupção. Vai colher a sua própria destruição. Então, andar com Jesus
Eu entro no mercado, eu dou uma nota de R$10 para pagar aquilo que eu comprei, que custou R$6. A menina do caixa me devolve o troco de R$54, de R$46, não, de 44, de R$44. Quando eu vejo aquele troco, eu digo, oh Deus, obrigado. O Senhor é realmente um Deus que tira do ímpio. A coitada do caixa, às vezes, é até crente, irmãos. O Senhor tira do ímpio, é ela que vai ter que repor, irmãos. O Senhor tira do ímpio para dar para o crente. Muito obrigado por esse dinheiro. Não tem lucro, irmãos. Você pode levar aquilo para casa, mas sempre funciona assim. Leva 100, mas você vai ter que pagar bem mais do que isso. E no dia da sua colheita, você vai se arrepender pelo que fez. Então é melhor você voltar lá e dizer, moça, você errou no troco. Eu te dei R$10 e não 50. Não, pastor, eu acho que é puritanismo. Bom, vamos continuar. Não há lucro nisso. Eu preciso entender que santidade é isso. Santidade, vamos ser felizes, irmãos. Vamos mostrar para esse povo aí fora como vale a pena servir ao Senhor nosso Deus. Amém? E, queridos, o pastor Batista tem o direito de falar, eu termino por 3 vezes. Então, já falei 2, estou falando pela última vez. Eu estou terminando minha ministração para vocês. É porque eu quero inculcar isso na cabeça de vocês. Inculcar que santidade é lucro e não peso. Amém? Eu preciso entender que santidade é lucro. Lucro. Eu vou ser muito abençoado em andar na presença do meu Deus. Não é pesado para mim em parar e perguntar para o Espírito Santo, posso? Devo? Não posso? Não te agrada isso aqui? O que eu vou fazer com isso? Eu vou estar acumulando bênção para a minha vida. Então vamos lá. Provérbios capítulo 1, lá no finalzinho, depois você lê. Diz assim, aquele que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. É essa a vida que você quer para você? É essa que eu quero para mim. Porque a sabedoria clama nas praças, grita nas praças, nos becos, só que ninguém quer dar ouvido. Todo o capítulo 1 fala sobre isso. Mas Deus diz, vai vir o dia mau, e eles vão recorrer para a minha pessoa. É sempre assim, quando acontece o que é ruim, eu corro para Deus. Quantas pessoas eu não vejo se queixando de um mal, que Deus não tem nada a ver. A pessoa começa a encher a cara muito cedo, a beber para ser aceito como um adulto. E começa bebendo vinho, porque vinho é gospel. Então, tudo que você fizer, que você terminar com a palavra gospel, você santifica. E aí vai, começa a beber uma coisa ou outra, vai bebendo, bebe, enche a cara. E leva anos bebendo. Não ouve mais o parecer de Deus, porque o coração já se embruteceu. De repente vai dar uma doença no fígado dessa pessoa. E ela recebe a notícia que o fígado dela está comprometido. E ela chega na igreja e diz, Deus, por que o Senhor deixou? Pastor, ora por mim, eu sei que isso pode ser da vontade de Deus. Não, irmão, não foi Deus que te ofereceu um copo de cachaça, não. Pelo contrário, Ele não queria que você bebesse. Começou a fumar quando? Para ser aceito por uma turminha de medíocre. E aí se tornou um viciado, de repente tem um problema de pulmão. Por que Deus, pastor, deixou acontecer essa doença? Deus não te ofereceu cigarro, não, querido. Foi uma decisão tua. Você decidiu fazer o que você queria e você não dependeu de Deus. Agora tem a hombridade de dizer que a tua inconsequência te alcançou.
A tua insensatez te alcançou. Bom seria que você viesse e dissesse: Deus, pequei contra o céu, pequei contra a terra, fiz besteira demais. Então somente me perdoa. Reconhecendo isso, quem sabe Deus não vai ter misericórdia de você. Quem sabe Deus não vai olhar para você e no perdão não vem tua cura. Mas essa noite, o desafio é santidade. Nessa noite, o desafio é descobrir que santidade é lucro. Santidade é bênção. Eu vou envelhecer seguro, tranquilo e sem temor do mal. Porque essa é a promessa de Deus. Vamos ficar de pé, senão eu falo muito tempo. Fecha teus olhos. Vou chamar a equipe de louvor para estar aqui na frente. Eu quero que a igreja toda feche os olhos. Eu quero que você sinta o quanto você é precioso para Deus, o quanto Deus te ama, o quanto Ele se importa com você. Em toda essa glória, Ele não precisava ter se colocado em um corpo, ter sido humilhado, morrer em meu lugar, não precisava. Mas Ele decidiu me amar. Deus decidiu amar você, cuidar de você. Deus decidiu lhe dar o Espírito Santo para te dirigir, para lhe ensinar o caminho que você deve andar. E você hoje pode dizer: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Eu não tropeçarei com meu pé em pedra, porque eu ando em luz, não ando em trevas. Em me render está a minha vida. Na minha dependência de Deus está minha gargalhada no futuro, meu sorriso. O salmista Davi diz: tua palavra é saúde para os meus ossos, é cura para minha alma. Nessa noite, se sentindo muito especial, muito, você vai agradecer a Deus pelo amor dele. Você vai agradecer a Deus pela palavra dele na tua vida. Se necessário for, você vai pedir perdão. Me perdoa, meu Deus, por eu ser tão cabeça dura. E louva, agradeça, porque a unção, o cuidado, o amor de Deus está sobre você. Porque Ele diz assim: com amor eterno, eu te amei. O salmista Davi responde: certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na tua presença. Sinta e comece a agradecer a Deus. Com os olhos fechados, eu quero ouvir você orando, você agradecendo a Deus. Eu quero que você feche seus olhos, não fique olhando para cá não. Aqui não tem nada para você. Você aqui vai enxergar mais com os olhos fechados do que com os olhos abertos. Agradeça a Deus pelo cuidado. Agradeça a Deus por ter te trazido aqui hoje e ter falado isso no teu coração.
Deus, nós te adoramos. E nunca houve, não há e nunca haverá um Deus que se importe tanto com a gente. Um Deus que nos ame de tal maneira, tão forte, tão profundamente. Um Deus que entre em aliança com o homem, por amor do homem. Não existe outro semelhante a ti. Por isso, Senhor, nessa noite, a igreja te adora, a igreja te bendiz, porque não há outro semelhante ao Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu Espírito na nossa vida. Obrigado pelo teu Espírito cujo amor se renova a cada manhã, que nos ensina o caminho em que devemos andar. Obrigado pelo zelo que o Senhor tem